Começando o estudo da linguagem HTML, nós vamos iniciar falando da estrutura básica de uma página HTML. O que significa HTML? HTML é um acrônimo, ou seja, é a sigla da palavra em inglês Hypertext Markup Language, ou linguagem de marcação de hipertexto. O que é isso? Um hipertexto é um texto mais simples possível. Ele é formado por palavras que a gente quer exibir e por uma série de marcações. Por exemplo, se eu quiser, eu tenho marcações para destacar parte do texto em negrito, sublinhar parte do texto. Isso são marcações que a gente coloca nesse hipertexto, que é um arquivo texto simples, contendo apenas as informações que serão exibidas. Então, essa linguagem chamada de HTML, ela é uma linguagem de marcação de hipertexto que visa publicar documentos na internet, publicar páginas na internet. Então, a linguagem de marcação de hipertexto, ela não é uma linguagem no sentido puro. Por que o professor está dizendo que ela não é uma linguagem no sentido puro? Porque ela não tem estruturas de seleção, como se e se não, if, else. Ela também não tem estruturas de repetição, como enquanto, como para. Então, é uma linguagem bastante simples. E ela, como ela não tem as estruturas que o professor acabou de mencionar, ela não é considerada uma linguagem no sentido puro. Uma outra linguagem que a gente vai ver mais adiante, que se chama folha de estilo em cascata, ou CSS, é uma linguagem de estilização, onde você vai colocar estilo, cor, atributos, bordas na página HTML que você está criando. Toda página em HTML ela tem que ser lida, tem que ser suportada, tem que estar disponível para ser executada no navegador. E o que é o navegador? O navegador é um programa que você instala no seu computador para exibir páginas HTML. São exemplos de navegadores no mercado: o Google Chrome, o Mozilla Firefox, o Opera, o Microsoft Edge. Esse Microsoft Edge é o ex-Internet Explorer, que é disponibilizado gratuitamente no Windows. Então, esses 4 são os navegadores mais usados e todos eles devem entender HTML. Uma coisa interessante que a gente pode notar nesses navegadores é que a maioria deles, para se diferenciar no mercado, criaram algumas extensões chamadas de plugins. E é justamente isso que faz com que alguns problemas na hora da gente programar em HTML ocorram. Então, você tem que estar bastante ciente aonde você vai executar essa página, qual é o seu público-alvo que vai usufruir da sua página. Se é um público que usa mais o Google Chrome, se é um público que usa mais o Mozilla Firefox, porque algumas funcionalidades podem executar facilmente um navegador e não executar em outro navegador. A próxima coisa que eu queria falar é da estrutura da história do HTML. O HTML foi inventado em 1990 por um cientista chamado Tim Berners-Lee. E a ideia de Tim Berners-Lee era criar arquivos de hipertexto para divulgar trabalhos científicos. Esses arquivos de hipertexto seriam arquivos simples, onde as publicações científicas seriam colocadas, cada pesquisador criaria um hipertexto para suas pesquisas e publicaria essas pesquisas na internet de uma maneira muito fácil. A finalidade inicial era de tornar possível o acesso e a troca de informações e de documentação de pesquisas científicas, entre os cientistas de diferentes universidades. Esse projeto inicial tornou-se um sucesso jamais imaginado por Tim Berners-Lee. Por quê? Porque
ele saiu dessa ideia inicial de ser um repositório de pesquisa e acabou atingindo as universidades de uma maneira mais ampla, além de pesquisa para redes sociais, para envio de e-mails, para leitura de e-mails. Então, essa criação, né, saiu dessa ideia inicial para as universidades e das universidades para o mundo. Hoje em dia você pode ler um jornal utilizando o HTML, você pode fazer uma compra na internet utilizando uma página em HTML. Enfim, você pode fazer várias coisas utilizando a estrutura das páginas HTML. Coisa que eu quero ressaltar é que nem todas as páginas que você executa no seu navegador são páginas HTML. A grande maioria é, mas também podem ter páginas em Java Server Pages, em PHP, em outras linguagens de programação, certo? Você vai ver a diferença entre o PHP e o HTML mais adiante. Nesse slide, a gente mostra os navegadores mais populares por região do planeta. Eis o mapa mundi com todos os 5 continentes e as áreas pintadas em verde são áreas que utilizam mais o Google Chrome, onde tem mais computadores instalados com o navegador Google Chrome. As áreas pintadas em vermelho, ali o sul da África, são os navegadores do tipo Opera. E aí em amarelo, e aí eu destaco que a Índia está em amarelo, é um navegador chamado UC Browse, tá? Então, é importante, o professor falou no início da aula, que algumas páginas em HTML executam melhor em alguns navegadores do que em outros. Então, a ideia inicial é usar o Chrome sempre para testar suas páginas em HTML, já que a maioria dos computadores no mundo possuem instalados o Google Chrome. Bom, chegamos agora à parte que a gente vai falar da estrutura básica de uma página HTML, ou seja, da estrutura básica de um hipertexto. Todo hipertexto ele é composto por tags. O que são tags? Tags são comandos, tá? Então, quando eu escrevo lá na minha página bom dia e eu quero deixá-la sublinhada a palavra bom dia, eu tenho que usar uma tag para sublinhar aquele texto. Toda tag ela é composta por um início de marcação, ou seja, da onde eu vou começar a sublinhar aquele texto, e de uma tag de fim de marcação, aonde eu vou terminar de sublinhar aquele texto, ok? A maioria das tags tem uma tag de início de uma marcação e de fim de uma marcação. Por exemplo, essa tag aqui, HTML, né, ela é uma tag. Por quê? Porque ela está em volta, ela está sendo separada por um sinal de menor, um sinal de menor aqui e um sinal de maior. Então ela é uma tag nesse hipertexto. No HTML ela é considerada uma tag. Por quê? Porque ela tem um sinal de menor e um sinal de maior entre elas. A tag HTML indica que tudo que vem abaixo dessa tag é um comando, pertence a uma página HTML. E a tag de fim de marcação de HTML, ou seja, a tag que indica o fim de um documento HTML, ele tem um sinal de menor, uma barra de data e a palavra HTML com sinal de maior. O professor falou, né, que tem uma tag para sublinhar, né? A tag para sublinhar um texto, antes de você começar a sublinhar o texto, você coloca a letra U, né, dentro do sinal de menor e maior. E para terminar de sublinhar um texto, você coloca o sinal de menor, barra U e o sinal de maior. Então, toda tag ela tem uma tag de início de uma marcação e de fim de uma marcação. Uma outra consideração importante que o professor vai fazer é que a linguagem HTML ela é sensitiva, ela não é sensitiva ao contexto, tá? O que é isso? Eu posso escrever HTML em minúsculo, como posso escrever HTML em maiúsculo, como posso escrever apenas parte da palavra HTML em maiúsculo e outra parte em minúsculo. Essas tags são iguais, tá? O HTML não diferencia maiúsculas de minúsculas, então a linguagem HTML não é sensitiva ao contexto.
outra informação importante é que poucas tags, tem algum número diminuto de tags que possuem apenas a tag de abertura. Uma tag que o professor pode citar é a tag BR, né? Sinal de menor, BR, sinal de maior. Ela não tem uma tag de fechamento, que é uma tag que, essa tag BR, ela é break line, né? Ela quebra uma linha, né? Então ela quebra uma linha e começa a escrever no início da linha posterior, tá bom? Então, o HTML que a gente vai ver nas aulas agora, né, é o HTML mais moderno, chamado de HTML5. O anterior do HTML5 era o HTML4. E o que o HTML5 trouxe em relação ao HTML4? Quando a gente programava uma página em HTML, era comum a gente ser dependente de duas outras linguagens de programação. A linguagem JavaScript e a linguagem CSS. Com o HTML5, houve uma menor dependência do HTML5 em relação às linguagens JavaScript e CSS, o que gera sites mais dinâmicos, né? Você dá mais poder ao HTML5 para poder realizar coisas que antes você tinha que fazer mão das linguagens JavaScript e CSS. Outra importante introdução do HTML5 é o suporte nativo de vídeos e áudios. Você consegue fazer o tratamento de vídeos e áudios nativamente usando uma tag dentro do HTML5 para trabalhar com vídeos e áudios. Isso foi uma mudança importante para o HTML5. Outra novidade do HTML5 é o suporte a dispositivos embarcados. Então, o HTML5 ele trabalha além das páginas que você executa no navegador, você também tem tratamento para páginas que rodam em celulares, que são dispositivos embarcados, laptops, palmtops, iPads, né? Então, todos os tipos de dispositivos computacionais que você pode levar de um lugar para outro são chamados de dispositivos embarcados. E uma última consideração da vantagem do HTML5 em relação ao HTML4 é o melhor controle dos formulários. O que é um formulário? Quando você se inscreveu para o concurso da FATEC, você possivelmente preencheu um formulário. Um formulário é uma página em HTML onde você insere informações, dados ali, como nome, endereço, qual o curso que você quer, qual é a escola que você quer fazer a prova. Então isso é um formulário. E com o HTML5, a gente passou a ter o melhor controle dessa estrutura de formulários. Segunda parte, que eu queria falar para vocês desse slide é o que é básico. Qual é a estrutura básica de uma página em HTML? A estrutura básica de uma página em HTML é o que o professor está mostrando aqui. Ele começa com esse comando aqui, doctype HTML, informando que toda a página HTML vai ser escrita em HTML5. Tá? Esse comando aqui, esse primeiro comando, indica que a página vai ser escrita em HTML5. Em seguida, ela tem essa estrutura, HTML e barra HTML, para indicar que tudo que está entre a linha 2 e a linha 8 é conteúdo de uma página HTML. A gente tem uma tag de início, chamada de head, e uma tag de fechamento, chamada de head, onde eu tenho informações sobre a página, e eu tenho uma tag de início, chamada body, e uma tag de fechamento, chamada body. E o professor vai explicar qual a diferença de cada um. Tudo que eu coloco entre as tags de body e barra body vão ser informações que vão ser exibidas na tela do navegador. Então, se eu quiser escrever qualquer coisa no navegador, eu tenho que colocar nessa área aqui, entre o body e o barra body. Tudo bem? Então, bom dia, hoje é 5 de fevereiro de 2023, você está no exército, tudo isso tem que colocar entre o body e o barra body. Já entre o head e o barra head, eu vou ter informações sobre a página, título da página, autor da página, quem criou a página, qual o objetivo da página, tudo isso fica entre o head e o barra head. Isso geralmente não é exibido, tá?
tudo que fica entre o head e o /head, ele não é exibido no navegador. Eles são informações da páginas que não aparecem no Mozilla, no Chrome, no Internet Explorer. Eles são informações da página que só o programador consegue acessar. Tudo bem?